A aula trata-se da síntese da evolução do pensamento econômico. Meu nome é Marcelo Jesus da Mata, sou mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Paraná e licenciando em Ciências Exatas pela Universidade Federal do Paraná. Como dito antes, a síntese da evolução do pensamento econômico. Né? Então nós veremos durante a história uma síntese curta, assim, en passant, assim, rasa, não muito aprofundada, dos principais pensamentos econômicos. Né? Antigamente se chamava doutrinas, né? Mas modernamente tratamos como pensamentos. O que se pensava em cada época sobre o processo econômico, né, que as pessoas viviam. Né? Podemos começar pela síntese da evolução do pensamento econômico na perspectiva histórica. Né? Então, primeiro temos a antiguidade. Né? A antiguidade é bastante ampla, entretanto, vamos focar na formação da cultura, da nossa cultura, né? Que seria a Grécia e Roma. Na antiguidade nós veremos a questão de Grécia e Roma. Não que outras civilizações da época não tinham seus conceitos econômicos. Apenas por uma questão de foco, analisaremos essas duas civilizações que estão bastante interligadas. Né? Após essa, veremos a Idade Média, a transformação das ideias que existiam na Antiguidade para a Idade Média. O que se pensava na Idade Média, a diferença do que se pensava na Antiguidade, o que permaneceu semelhante. Né? Após isso, a transição para o mercantilismo. O mercantilismo é uma questão interessante, porque ele é o início do capitalismo. Né? Então já é uma superação de muitas ideias da Idade Média e o início de um pensamento mais relacionado com a modernidade, e ao mesmo tempo que ocorreu o Renascimento e o nascimento do Estado-nação, né? dos Estados nacionais, dos países como nós entendemos hoje. Do mercantilismo, o capitalismo evoluiu para o liberalismo e individualismo. Né? E essas ideias liberalistas e individualistas permanecem influenciando até hoje. E, como é natural, geraram reações. As principais reações, né, ora utilizando-se das próprias ideias do liberalismo, ora buscando outras ideias em confronto. Né, nós temos o socialismo utópico, o socialismo marxista, dito, entre aspas, científico, temos o intervencionismo estatal, temos o historicismo e o desenvolvimento da economia aplicada, temos o hedonismo e a revolução keynesiana. Antiguidade, Grécia. O pensamento econômico dentro da filosofia, quer dizer, o pensamento econômico era submetido à filosofia. Né? Os conceitos, as possibilidades, as ideias de economia estavam dentro da filosofia que era praticada. E os dois expoentes dessa filosofia que podemos citar, Platão e Aristóteles. Platão tinha a ideia da gestão dos recursos econômicos, dos meios de vida comunal, quer dizer, em comunidades que produziam juntas e distribuíam os recursos juntas. Né? E, filosoficamente, ele ampliava isso para compartilhamento de outros aspectos da vida. Né? Mas como nós tratamos de economia, é nesse foco que vamos permanecer. Diferentemente, o Aristóteles, que foi aluno de Platão, não concordava com o professor. Né? E para Aristóteles, a individualidade e a potência individual era o que realmente seria mais adequado para
como vou dizer, a criação de recursos, a gestão dos recursos, né? Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Quer dizer que quanto mais cada indivíduo se tornasse, tivesse seu potencial, mais a sociedade se tornaria forte, né? Mas essa força viria do indivíduo. Pensamento econômico sobre o direito romano, né? Aí é a questão de Roma. Se na Grécia Antiga o pensamento econômico estava sob a filosofia, em Roma o pensamento econômico estava sob o direito romano. Então todos os processos econômicos sofreu influência direta das leis, né? E a aplicabilidade dos conceitos econômicos era nas finanças públicas e o controle das ações econômicas por meio da legislação. Então, o conceito de finanças públicas nasce em Roma, justamente para suas construções, suas estradas, seu desenvolvimento, a própria, os próprios processos de urbanização que ela promovia, a manutenção do seu exército, né, sua máquina de guerra e a produção dos insumos para esses processos, né, de construção da máquina de guerra, para manter o que nós chamamos hoje de Pax Romana, né, uma paz baseada na força do Império Romano. Então a economia era submissa, os conceitos econômicos eram submissos aos conceitos de Estado, né, de manutenção do Estado e sempre governado por processos baseados em lei, que trazemos até hoje, né, com certas diferenças que veremos mais adiante. Na Idade Média, com as transições, temos o domínio da Igreja Católica, né? Para o ano de 400, né, quando a Igreja torna-se oficial com Constantino, né, ela passa a, como dizer assim, dar as cartas. Ela começa a controlar o Estado, que antes era o Estado romano, passa a ser um Estado romano sob o controle da Igreja, né? E as ideias econômicas estavam submetidas à teologia. Então, os pensadores teólogos escolásticos, né, pensavam sobre a economia, os conceitos de economia, mas submetidos às ideias da igreja, né? Então, existia a moralidade religiosa, né, que é a moderação, e o resgate da plena dignidade do trabalho humano, né? Não é? Então, a moderação é que não se houvesse ricos demasiados a ponto que uns se tornassem miseráveis, né? Então havia a ideia de que se deveria moderar isso, né? E o trabalho era necessário, o trabalho humano era necessário para a manutenção das populações. Era encorajado no sentido de, não de enriquecimento e muito menos de acumulação, mas sim de dignidade, né? Para dar manutenção às famílias e gerar um aumento populacional também. E dessas ideias temos a questão do equilíbrio, né? A troca justa. Então o preço não deveria ser não tão alto, não tão baixo que desestimulasse a venda e não tão alto que as pessoas não pudessem adquirir aquele bem, adquirir o bem. Então haveria uma questão já, uma ideia bem como vou dizer, um esboço do que seria futuramente a ideia de equilíbrio econômico que nós temos modernamente. E as ideias acerca do dinheiro, né? A questão é que naquela época os reis, na era feudal, existiam pequenos feudos, pequenos pedaços de terras, né? Que existiam os reis, os nobres, né? Então os governantes de e cada um cunhava a sua própria moeda. E havia mudanças, por exemplo, quando havia guerras entre esses feudos e mudavam os soberanos desses feudos, havia mudanças, sempre havia mudanças na questão das moedas. Então a igreja já
interferiam nessa questão, porque essas mudanças, no fundo, eram ferramentas tributárias que esses soberanos tinham, né? Para poder operar suas posses, né? Poder ter um processo de gestão mais fácil. Mesmo porque era pouca coisa que poderia ser tributada nessa época, né? Então a moeda e algum ou outro recurso, né? Então essas mudanças foram bem trabalhadas pelos pensadores da igreja, né? E entender a questão das mudanças e as consequências. E uma mudança muito interessante é a perda de valor que às vezes esses soberanos faziam a moeda ter, né? Porque naquela época as moedas eram forjadas, né? Eram cunhadas com metais preciosos, ou junção de moedas preciosas. E muitos reduziam a composição preciosa, mas mantinham um valor nominal. Mas como as pessoas sabiam mais ou menos os preços, então havia um deslocamento da relação entre o quanto o bem valia e quanto de material precioso realmente valia a moeda. Isso trazia consequências que era a perda do poder aquisitivo da moeda. Mudando para o mercantilismo, numa evolução, né, a moeda tomou mais centralidade, né, porque no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, surgiram os burgos, né, as cidades comerciantes que estavam evoluindo para um processo mais econômico, e junto a isso também começou uma transição para o renascimento das ciências e do conhecimento, né? Isso no final da Idade Média, com a fundação das universidades, então o conhecimento começou novamente a se espalhar pela Europa, né? E as ideias da moeda e as ideias da questão do metalismo, dos metais preciosos ainda continuaram, né? Então a ideia de riqueza aqui era a acumulação de moeda e a acumulação de metais preciosos. Só que junto a isso teve o nascimento dos Estados Nacionais. Antes eram pequenos feudos, pequenos pedaços de terra, e com o tempo esses pedaços de terra começaram a se juntar e formar países, né? Isso aconteceu em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, eram pequenos pedaços de terra que foram se juntando. E o último país que se formou, né, foi a Itália, mas o anterior ainda, até o século XVIII, século XIX, a Alemanha também era toda dividida, né? Os principais sistemas mercantis, né, foram o espanhol, o francês, o inglês, o alemão, o fiduciário e o colonialismo, né? E mais ou menos tem a ordem histórica, estão na ordem histórica, né? O colonialismo até meados do século XX já existiam, né? A diferença entre eles é algumas só, né? O primeiro que nasceu, né, e que está relacionado ao colonialismo, né, é o mercantilismo espanhol, né, que é o controle de saída de riquezas, né, então um controle sobre o mercado internacional, a troca de bens com outros países, né, e a acumulação de metais preciosos, né. E era possível a Espanha e posteriormente Portugal fazer isso, né? Porque mesmo antes deles terem colônias, eles já tinham esse processo, uma ligação com a África e acesso a esses metais, né? Então o sistema francês, diferente do espanhol, eles não tinham acesso a esses metais, então eles mudar o seu mercantilismo para o que nós chamamos de mercantilismo industrialista, né? Eles focaram na produção de bens manufaturados, industriais, e no controle do Estado, controle rigoroso do Estado, porque essa é a ideia aqui no mercantilismo,
do Estado Nacional sobre o processo econômico. Né? Eles controlavam até o preço da mão de obra para garantir a redução máxima de custos, que na venda, aqui sim interessava a eles, os franceses, a venda para o exterior com uma maior margem. Né? Então eles reduziam o custo dentro e vendiam para poder trazer os seus bens, trazer bens, metais preciosos para dentro do mercado francês, o que não interessava ao mercado espanhol, obviamente. Né? O mercado inglês se aproveitou de ambos, né? Que a Inglaterra tinha uma poderosa armada de guerra e uma poderosa armada mercantil. Né? Tinha navios de guerra e navios mercantis. Né? E ela aproveitou para fazer trafegar essas mercadorias e acumular e ganhar nesse tráfego de mercadorias e acumular bens, moedas e recursos de valor. Né? Não era só moedas, né? A gente fala do metalismo, a acumulação de metais preciosos, mas também foram as especiarias, foram os tecidos finos, né? Mais recentemente para o Brasil, Portugal e Espanha. Né? Então, produtos de alto valor. O açúcar foi muito valorizado. O alemão, o mercantilismo alemão, ele é semelhante ao francês, ele é industrialista também. Entretanto, ele se desenvolveu diferentemente, porque ainda ele se permanecia separado. Então existia o Estado bávaro, existia a Prússia, né? Então essas divisões causavam problemas, mas ele levou para o industrialismo também com alta interferência estatal. O fiduciário ele é o mais recente. Aí ele troca a ideia da acumulação de capitais, eu digo assim, não acumulação de capitais, mas eu digo que acumulo capitais. Não necessariamente eu tenho essa acumulação de metais preciosos. Né? Então é fiduciário. A fé, então, se você tem 1 tonelada de ouro, você emite títulos dizendo que você tem 10 toneladas. Entenderam? A questão é contando o café de quem recebe os títulos que você tem 10 toneladas de ouro, mas você não tem, você tem só 1. Então é aí que nasce a ideia do papel moeda que nós temos hoje, que na verdade é a fé que nós temos, a garantia do Estado que aquilo lá tem um valor, mas não tem um lastro metálico, não tem um lastro em ouro, não tem uma contraparte em moeda, em metais preciosos que garanta o valor daquela moeda. Né? E o colonialismo, né, que por volta de 1490 até meados do século XX existiu potências coloniais. Aí mais a Espanha e Portugal, né, e bem recentemente um pouco a Holanda e a França, mais Portugal e Espanha. Né. Aliás, Portugal e Espanha estiveram um tempo juntos, então podemos dizer que eles tiveram de começo um mercantilismo do tipo espanhol e se aproveitaram do colonialismo. Então, Espanha e Portugal são terras pequenas, eles não tinham esses recursos metálicos e minas e recursos de valor. Mas quando eles conseguiram as colônias, eles tiveram acesso a ouro, especiarias, terras, produção de terras, e o mais importante, o monopólio sobre esses produtos. Né? Então, eles exploravam esses produtos e depois revendiam processados, eles tinham um mercado, vamos dizer assim, cativo para esses produtos. Eles exploravam e depois revendiam, né, para suas colônias e para outros países. Né? Então, esses recursos é muito na questão, a ideia básica da riqueza física, né? O que vai mudar um pouco quando vier o liberalismo. Então, é o que nós veremos a seguir. Né? No liberalismo, nós
temos a ideia do individualismo, né? O liberalismo, quer dizer, a liberdade de ação e o indivíduo. Se até o mercantilismo Estado nacional é o que controlava, é o que dominava, ele era demasiadamente é, pesado sobre o indivíduo, né? Era um Estado rigoroso, né? O Estado tinha todos os direitos e o indivíduo todos os deveres, né? E foi a reação a isso que nasce o liberalismo, quer dizer, a liberdade do indivíduo. Temos como contexto histórico podemos dizer, o iluminismo, as ideias iluministas, o desenvolvimento da ciência, né? Então, que proporcionou essas ideias de liberdade, inclusive economicamente, né? A primeira escola, as duas as principais escolas do liberalismo e individualismo são os fisiocratas, né? Eles vêm com a questão da ordem natural providencial, que é da natureza do homem a liberdade, e é uma providência divina essa liberdade, né? E começaram a discutir que a liberdade leva o homem a buscar o melhor para si e a desenvolver suas potencialidades, inclusive econômicas e comerciais, enriquecendo a comunidade, né? E o François Quesnay, ele desenvolveu ele, como vou dizer assim, ele sistematizou isso numa obra, né? E para aplicações em economia e na política, né? Economia e política, essa é a ideia, né? Não são dissociadas, né? A economia é a gestão dos recursos e a política é que determina aonde e como cada recurso pode ser alocado. E o François Quesnay foi um dos primeiros que sistematizou isso numa obra, né? E aplicou a ideia de que a riqueza não é mais necessariamente metais preciosos. É uma forma de riqueza, mas a riqueza real mesmo seria a terra. E toda a riqueza vem da terra. Os metais vêm da terra, a agricultura vem da terra, o comércio, produtos da terra você comercializa, né? Você precisa dos produtos da terra para criar indústrias, então a verdadeira riqueza seria a terra. Então o único tributo, a tributação deveria ir sobre a terra, o que não, vamos dizer assim, não alegrou os donos de terra, né? Eles seriam os únicos que pagariam esse imposto único, né? Então a ideia do imposto único vem dessa época. A segunda escola do liberalismo é a escola clássica. Essa sim tem influência até os dias de hoje, né? É o nascimento do capitalismo como é conhecido hoje, né? E os quatro, né, principais autores que tratam do capitalismo, né? E o último, o Stuart Mill, já tratando do liberalismo, capitalismo e indo ao socialismo, né, transicionando para o socialismo, o Stuart Mill. O primeiro foi Adam Smith, né? Ele era um filósofo e moralista, né? Não no sentido que temos hoje, mas que estudava a questão da moral e desenvolveu na sua obra A Riqueza das Nações os conceitos básicos de capitalismo que temos hoje, né? A divisão o trabalho como centro, a divisão do trabalho, os interesses individuais cooperam para o grande interesse da comunidade, do país, né? Então, se você tem um trecho do livro dele, se você tem no café da manhã pão, leite, manteiga, não é pela bondade do leiteiro, do padeiro, e sim porque ele tinha aquele produto e queria vender para ter dinheiro, né? Então, o egoísmo dele proporcionou você ter os produtos, né? A ideia da divisão do trabalho, aumento da produtividade da produção pela divisão do trabalho, né? A especialização do trabalho em pequenas partes. Antigamente, até o final do mercantilismo, né? As corporações de ofício, ainda que vêm da Idade Média, né?
Então o artesão ele fazia todo o produto, um sapateiro fazia todo o sapato, um alfaiate fazia toda a roupa. Com essa ideia do Adam Smith, então você poderia ter lá para o sapateiro, um cortava o couro, outro fazia costura, outro engraxava, outro montava, né? O grande exemplo que ele dá no livro dele é a fábrica de alfinetes, né? Um corta o ferro, o outro afina o ferro, o outro coloca a cabeça do alfinete, né? Então, se um fosse fazer, ele levaria 1 hora para fazer um alfinete, mas nessa divisão, milhares de alfinetes poderiam ser feitos em 1 hora, utilizando a especialização de cada trabalho. O outro grande expoente do liberalismo é o Thomas Malthus, que é até hoje bem famoso por sua teoria da população. Ele era um pastor, né, e ele defendia, além dos seus escritos teológicos, no seu escrito, perdão, nos seus escritos de economia, né, que a população do mundo crescia em progressão geométrica e a produção agrícola de manutenção em progressão aritmética. Então chegaria um momento que a produção de bens de consumo não faria frente à população. Então ele questionava que era necessária um controle populacional para fazer frente à produção que a economia poderia gerar, né? Isso tem reflexos até hoje, presente na ecologia, né? Nossos recursos são escassos, ecológicos, né, de produção da terra. Vai chegar um momento que talvez a população da terra não comporte, né, o que a terra produz não comporte a população que terá. Então já são estudos modernos baseados nas ideias iniciais de Thomas Malthus, né? E temos o David Ricardo. Ele era um homem de negócios, né? Então ele tinha uma ideia mais prática, né? Ele desenvolveu a teoria da renda, né? Então que havia negócios mais rentáveis que outros, né? E ele usou, por exemplo disso, a renda da terra. Então tinha terras mais férteis, mediamente férteis e menos férteis. Então as terras mais férteis davam maior renda e assim sucessivamente até as menos férteis, né? Então ele iniciou essa discussão sobre a renda. Ele também falou sobre a moeda e o crédito necessário para a produção, né, que a moeda deveria ter condições como meio de troca e proporcionar a questão do crédito para a produção. E usado até hoje, citado até hoje, na questão do comércio internacional, né, que a gente chama de equilíbrio ricardiano, né, que é o equilíbrio entre os produtos, o equilíbrio entre os países, né, na produção, e a competência relativa, né? Então cada país deveria produzir, né? Cada país deveria produzir o que melhor consegue, qual a sua expertise, né? Então, por exemplo, na ideia do Ricardo, países com grande quantidade de terra abundante deveriam ser mais agrícolas. Os países com menor capacidade de terras deveriam ser mais industriais ou mais comerciais, e isso proporcionaria um equilíbrio entre as nações, né? E o Stuart Mill, ele encampou todas as ideias dos seus antecessores. Entretanto, ele deu passos adiante, né? Ele pegou as teorias da renda, do Ricardo, as ideias do Smith, e já começou a tratar a questão do equilíbrio, o preço de equilíbrio, de oferta e demanda, né? As questões de produtividade, só que ele deu um passo além na questão da justiça social, quer dizer, os anteriores, Adam Smith, Thomas Malthus, menos Thomas Malthus também, mas mais David Ricardo, eles tratavam tanto mais da produção e quase nada de como essa riqueza é distribuída. Stuart Mill começou essa discussão da distribuição e da justa distribuição dos produtos, né,
consumidos, que deveriam ser consumidos pela população do país, né? Então aqui entra a questão da justiça social. Então já é um flerte com o socialismo, né? Temos também, adiante, né, o socialismo, que é uma reação a, ao liberalismo, individualismo, né? No socialismo, diferente, né, a igualdade é um valor, a oposição à propriedade privada, né, a propriedade privada, desde a Idade Média, era um valor que foi encampada pelo mercantilismo, encampada pelo liberalismo, o capitalismo, né? E a liberdade. A questão é que haveria um paradoxo entre oposição à propriedade privada e liberdade. Porque se a pessoa não pode ter uma propriedade privada, ela não é livre para ter uma propriedade privada. Então ela não é totalmente livre. E nisso os pensadores da área do socialismo tentaram resolver, mas eu acho que até hoje não resolveram, né? O primeiro socialismo que foi desenvolvido é o socialismo utópico, né? Dito por Marx, que era utópico, né? Espiritual, né? A ideia do desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Que, que o humano deveria evoluir, né? Não ficar preso ao individualismo, ao egoísmo, né? E nós tivemos no socialismo utópico, né, o associativista, né, com o representante o Robert Owen e o Charles Fourier, né, o industrialista de Saint-Simon e o de trocas, né, que é o prudonismo, de Proudhon, né, que você poderia ter posses e criar bancos de trocas entre as pessoas, né. Na verdade, isso aqui era um apelo ao indivíduo, principalmente o associativista, né? Ele era um socialismo utópico liberal. Então, o indivíduo, por sua vontade, desejava fazer parte de uma comunidade, né, e contribuir para essa comunidade de modo desinteressado, né? Já existia o socialismo utópico, mas já de caráter ditatorial, assim, podemos dizer, essa palavra um pouco mais forte, que seria o industrialista de Saint-Simon e o prudonismo, né? Que deveria haver um controle de uma força externa para controlar, para gerar as condições para esse socialismo, né? Então existiria um coletivismo, né? E existiria uma força externa que faria, em alguns casos, Saint-Simon que poderia diria que é o Estado que deveria exercer essa força externa, que posteriormente veremos foi usada em outros processos, né? E o de trocas, que é o prudonismo, também baseado no autoritarismo, né? Que existiria coletividades, né, que fariam trocas, né, que seriam, ao invés de indivíduo a indivíduo, seriam de comunidades e comunidades fazendo troca de mercadorias e produções, né? Mas isso não é novidade, porque isso existia na Idade Média, né? Isso seria, na verdade, mais projetado, né? Ele faria, essa questão seria estudada, né, e ver as melhores maneiras de fazer essas trocas. E passamos para o socialismo científico ou marxista, né? Dito científico, né? Que os maiores representantes é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Trabalhadores do mundo univos, né? Foi o que Marx disse. Então, no socialismo marxista existem as concepções sociológica, econômica e a questão da evolução, né? A sociológica é bem simples, a luta de classes, né? As classes, a sociedade é dividida em classes, e essas classes são díspares, né? Não há afinidades entre elas, né? O que interessa um trabalhador não é o que interessa a um dono de empresa, não é? Então essa ideia básica sociológica, né, que
deverá ser aprofundada mais adiante, né? E a ideia econômica, né, do valor-trabalho, aqui ele retoma os liberais, de que todo valor vem do trabalho, né, e a mais-valia. Aí ele a contribuição dele é que todo valor é gerado pelo trabalho. Só que esse valor não é retornado ao trabalhador, é apropriado pela classe dominante, né? Pela classe dos donos dos meios de produção. Então essa mais-valia era o valor que o trabalhador gera, porém não fica com todo esse valor. Não é? E essa é a mais-valia, de modo bem amplo. Né? E a evolução, segundo Marx, as sociedades evoluem. Elas evoluíram do modo escravista, né? Que era na antiguidade, depois o modo de produção feudal, que era a servidão da gleba, né? Que nós vimos a questão das pequenas extensões de terra na Idade Média, e depois a questão do capitalismo mercantilista e o capitalismo como ele industrialista que ele via na atualidade dele, né? E que nas ideias eles põem que a tendência natural seria a evolução para o socialismo científico e posteriormente para o comunismo, né? Então o socialismo seria um estágio intermediário entre o capitalismo e o comunismo, né? E mais adiante, né, depois do comunismo, seria mesmo também superado, onde o Estado deixaria de existir. Né? Ele mesmo não disse o que viria depois, mas há uma ideia que o Estado também deixaria de existir. Aí temos o socialismo pós-marxista, né? Que existem os dois principais, que é o moderado e o reformista, e o moderado ou reformista e o revolucionário ou extremista. Né? O moderado reformista pregava reformas imediatas e progressivas, né, para a melhoria das condições dos trabalhadores, das classes baixas. E o revolucionário ou extremista impor essas mudanças à força, tomando os meios de produção. Começou com o sindicalismo revolucionário, né, o sindicato de trabalhadores, né, em greves e tal, e o bolchevismo russo, que foi a execução desse processo de tomada de poder na Rússia em 1917, né, baseado nas ideias pós-marxistas, né, ideias essas baseadas em Marx, mas são de pensadores posteriores. Né. Um grande expoente desse pensamento foi Rosa de Luxemburgo. As reações não socialistas ao liberalismo. Então, se existiu as reações não socialistas, né, tanto a utópica quanto a dita científica marxista, existiam as reações não socialistas. Teve as reações de Estado, de grupos, né, e de economia nacional. Né. As reações de Estado, o Estado Nacional viu a necessidade de gerar melhorias na qualidade de vida dos seus cidadãos. Né? Um exemplo muito claro disso foi os países nórdicos. Então o Estado decidiu melhorar a vida dos seus cidadãos. A motivação não foi uma motivação nobre, né? Foi uma motivação de defesa, uma motivação de guerra, né? Eles precisavam de soldados, de população para ter soldados e defender as terras, os países. Né? E fizeram o censo, né? Aí está uma das raízes da estatística populacional, e viram que eles não tinham uma quantidade de pessoas, de população necessária, né, para fazer frente numa necessidade de ataque. Né, e criaram políticas para aumentar a população. Então essas políticas de alimentação, políticas de qualidade de vida, para que a população aumentasse e tivesse
condições de defesa, né? E teve também a questão do intervencionismo de grupos, né? A criação de cooperativas, né? O cooperativismo, que na verdade as ideias vêm dos socialistas utópicos, essas questões de cooperativismo, né? Poderíamos dizer que era um empréstimo e muitas vezes uma evolução das ideias dos socialistas utópicos. O movimento social católico também foi muito importante, né? Uma bula papal, a Rerum Novarum, né? Que que reforçou a ideia até da Idade Média, de dignidade do trabalho, dignidade do trabalhador, a necessidade de condições dignas para o trabalhador, né? E o surgimento de grupos profissionais, né? Seria uma retomada das corporações de ofício da Idade Média, né? Esses grupos profissionais começaram a intervir nos processos para melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, os metalúrgicos, os sapateiros, os arquitetos, profissionais liberais, advogados, não é? Criaram grupos profissionais para melhorar a qualidade, melhorar a estrutura, a qualidade de trabalho que eles estavam inseridos, né? E a questão da economia nacional, né? Aí, podemos dizer que está relacionado à intervenção de Estado, né? Aí, quando... A diferença está na questão, por exemplo, de Estado, por exemplo, havia países que não estavam unidos, por exemplo, a Itália e a Alemanha, seriam pequenos estados, né, que interviam no seu processo econômico. A partir do momento que a Europa consolidou os estados nacionais, a unificação da Alemanha, por último a unificação da Itália, já países como a Espanha, que não era unida, que era Aragão e Castela, né, se uniram. Houve a separação de Portugal. A França também não era unida, existiam regiões que depois se tornaram os estados nacionais propriamente ditos mais modernamente, que sentiram a necessidade, inclusive com a questão dos países nórdicos, de intervir na economia para garantir uma melhor condição de vida para os trabalhadores e aumentar a produtividade dos trabalhadores, aumentar a qualidade de vida, aumentar a estrutura, né, de trabalho e com isso gerar a riqueza nacional. O grande pensador que tratou disso foi Friedrich List. Outra reação seria a corrente institucionalista, né? O primeiro foi o velho institucionalismo norte-americano, o expoente foi o Thorstein Veblen, e o novo institucionalismo, né? O institucionalismo ele estuda que toda a estrutura do capitalismo, a estrutura dos processos econômicos, é governada pelas instituições, muito mais que pelo que o Estado, né? O Estado, na verdade, é uma visão periférica, assim, rasa do que são as instituições. Então o Estado só existe porque existe antes, profundamente, as instituições. E as instituições não são somente as leis, mas sim a cultura do povo, a sua composição, os seus costumes, tudo que envolve a língua, as relações humanas, as relações entre as famílias, né? Então, essa cultura, a formação, que é um grande determinante da como é a conformação econômica de uma nação ou de uma região, ou, em dado senso, as instituições definem como funcionam, como o capitalismo vai funcionar, né? Ele fala na sua obra A Classe Ociosa. Então existia uma classe ociosa que vivia dos proventos da riqueza, né? É aquela mesmo que o Marx disse que existia, que expropriava a mais-valia. Mas para o Veblen, essa classe ociosa com essa mais-valia adquiriam bens que geravam a necessidade do aumento da produção
né, quer dizer, voltava na compra de novos produtos que geravam nova produção, inovações que aumentavam a riqueza da sociedade. Né? Então, a questão desses costumes dessa classe é um exemplo da questão de que como a cultura é determinante, como as instituições são determinantes no processo econômico. O velho institucionalismo teve um tempo que ficou em baixa, né? E no século XX teve o novo institucionalismo, com grandes expoentes que evoluíram a economia, evoluíram as questões do estudo da economia, das ideias econômicas, inclusive definindo o que era a firma, né? Um representante, o Coase, que ele foi em 1930, na década de 30, ele definiu as ideias do que era uma empresa moderna. Ele descreveu o que caracteriza uma empresa, a firma, né? A firma moderna, a firma produtiva moderna. Né? Então, esse novo institucionalismo também verifica, como dizer assim, uma palavra, entre aspas, entranhas de como se processa e como funciona o capitalismo. Né? Seguindo adiante, temos a Revolução Keynesiana. Essa sim é uma reação ao liberalismo, à teoria clássica, né? Devido às crises que o liberalismo produz, e essas crises são cíclicas, sempre acontecem, né? Então, uma resposta a essa crise, a grande crise de 29, foi a teoria keynesiana, né? Então, a base geral dessa teoria é que o capitalismo está fundamentado na demanda e não na oferta. Né? Então é pelo lado da demanda. Então, porque só haverá oferta se existe uma demanda antes, né? Uma demanda que ele chamava de demanda efetiva. Então, por exemplo, só haverá produção de uísque, né? Porque as pessoas vão querer comprar uísque. Se ninguém quiser comprar uísque, ninguém vai produzir uísque para deixar e estragar, né? Por exemplo, as pessoas vão comer jiló se tiver quem goste de jiló. Se ninguém comprar jiló, ninguém sem consciência vai plantar jiló, vai produzir jiló para vender, não é? Então é a demanda que é o processo principal da economia e gera o equilíbrio econômico, né? Por exemplo, então a crise, segundo a teoria keynesiana, a crise de 29 foi uma crise de oferta. Não é? Então houve grande deflação, então não havia produção. Por quê? Porque não havia quem comprasse. As pessoas perderam renda. E qual era o remédio, assim? Em princípios gerais, qual era o remédio? É que o Estado, né, agora retomando o Estado, né, gerasse emprego para as pessoas desempregadas, pagando uma renda, e com essa renda essas pessoas iriam ao mercado, gerariam uma demanda que reativaria a economia. Né? E assim funcionou. Realmente vários países fizeram isso. Um exemplo mais foi o New Deal nos Estados Unidos, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa. Né? Então foram exemplos clássicos da Revolução Keynesiana. Além, por exemplo, de toda a metrologia relacionada ao processo econômico, a criação da macroeconomia, que é a economia dos estados, né, a grande economia, né, diferente da microeconomia, que é a economia das empresas, dos consumidores, as questões de contabilidade nacional, as contas nacionais, o estudo das relações econômicas entre os países, a criação de organismos internacionais. Então, é fruto dessa revolução keynesiana, né? Tendo como princípio básico, esse princípio, claro, é mais, mas a base de tudo é a questão da demanda efetiva, a necessidade de ter demanda para que a roda da economia gire, né? Depois da Revolução Keynesiana, nós chegamos ao século XX e XXI, que na verdade são derivações dessas ideias. Né?
O liberalismo continua muito influente, tanto que ele gerou, temos o keynesianismo aqui, né, que continuou uma ideia dominante, que gerou políticas econômicas, e temos o neoliberalismo, né, que é uma retomada das ideias liberais. Né? O neoliberalismo, né, como pensamento, também contrapôs o keynesianismo na década de 30. E seus expoentes foram o Mises, né, muito famoso hoje em dia, né, voltou a ter um certo nível de conhecimento, né, popular. O Hayek, que foi, como podemos dizer assim, ele foi muito amigo do Keynes, mas ele foi assim, um pupilo de Mises, né? Mais adiante, com o desgaste das políticas keynesianas no em meados dos anos 60, final dos anos 60, surgiu o monetarismo, né, que o expoente é o Milton Friedman, né, que as questões monetárias tomaram centralidade, né, junto. Na verdade, o monetarismo é mais ou menos um gêmeo siamês do neoliberalismo, né, eles meio que andam juntos, né. O monetarismo nasceu lá na Universidade de Chicago, meio que nascendo dentro do neoliberalismo, né, teórico, né, e politicamente foi implementado por Ronald Reagan, né, e a Margaret Thatcher, né, Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher no Reino Unido, né, e implantaram essas desregulamentações pegadas pela liberdade, né, pelo liberalismo e a retirada de bens sociais, né, dos trabalhadores, da sociedade, né, que gerou, em contraposição ao keynesianismo e estado de bem-estar social que vinham até então. Até que chegou a crise de 2008, né, que a questão do neoliberalismo e o monetarismo tiveram que ser revistos e houve a retomada, né, das ideias keynesianas, os neo-keynesianos e os novo-keynesianos, né, e uma reação ainda meio que uma reação dos liberais, dos neoliberais ainda, né, agora no final da década por volta dos últimos 10 anos, assim, né? Então, as ideias liberais do Mises, em contraposição das ideias, da retomada das ideias keynesianas, né? Da interferência do Estado na economia para controlar crises, né? Que é o que teve que ser feito na crise de 2008. Então, essas são as questões bem sintéticas da história do pensamento econômico e essas ideias foram, com exceção dessa última, né, referenciada no Hugel, né, História das Doutrinas Econômicas, de 66, e Eric Hall, também História das Doutrinas Econômicas, de 62. São livros antigos, mas muito bons, muito profundos na sua análise da história econômica, e esperam que tenham aproveitado essa breve e sintética e bem superficial apresentação das doutrinas e do pensamento econômico na história. Obrigado.